Você por aqui! Pois é, não é que saiu meu vídeo de melhores quadrinhos de 2022? Olha ele aqui! Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e para não perder o costume, bem-vindo, bem-vinda! Gente, seguinte, de cara, eu quero agradecer as centenas de pessoas que me escreveram com manifestações de carinho depois que eu postei aquele vídeo sobre o que rolou comigo, que vai estar aqui no card acima. De verdade, muito, muito obrigado. Bom, vamos falar de quadrinho? Depois de 2021, eu achei que nesse ano aqui eu ia voltar a indicar apenas 20 quadrinhos, como eu fazia todos os anos, mas simplesmente não deu. Saiu muita coisa boa, em diversos gêneros. Pra você ter uma ideia, nenhum dos meus 30 indicados aqui que eu farei hoje teve menos do que nota 8,5 na minha avaliação. Ou seja, teve uma porrada, um monte de empates que foram decididos por questões mínimas de puro gosto pessoal, né? Que podem mudar semana que vem, no mês anterior, mas como eu estou gravando hoje, vai o de hoje. Então eu decidi manter as 30 indicações, além das menções honrosas, para que você conheça mais quadrinhos legais que saíram aqui no nosso mercado. Como sempre, o que eu posso garantir é que eu li muita, mas muita coisa que saiu em 2022. Então, os avisos de sempre antes de começar. Essa aqui é a minha lista. Mas você está convidado para colocar os seus melhores aqui embaixo nos comentários, manda bala, tá legal? Na minha lista só entram quadrinhos inéditos publicados durante o ano de 2022. Republicações não valem, tá legal? Terceiro, importante, eu avalio não apenas a história, mas também o trabalho editorial, ou seja, balonamento, narrativa, fluência, erro de revisão e de edição, erro de impressão, tudo isso conta na minha análise, tá? Eu analiso o objeto livro, né? E o último recado, como faço todos os anos, evidentemente a minha lista não traz os títulos que eu editei no ano. Então, não estarão no meu ranking as 5 graphics MSP publicadas pela Panini, Anjinho Além, do Max Andrade, Denise Arraso, da Cora Ottoni, Franjinha Contato, do Vitor Cafage, Astronauta Convergência, do Danilo Beruti e Mingau Apego, da Ana Cardoso. E também os 2 últimos volumes da coleção Horácio Completo, da Pipoca e Nanquim. E antes que alguém diga que o Horácio é uma republicação, eu lembro que o material saiu só em jornal antes, e nunca tivemos uma compilação assim das histórias do personagem. Bom, então dados os recados, chegou a hora, bora para os 30 indicados do Sidão, em ordem decrescente. Em 30º lugar, uma história real de crime e poesia, escrito por David L. Carlson e desenhado por Landis Blair, publicado pela Dark Side. Matt Rizzo é um escritor cego que produz poemas em braille. Quando o filho adolescente dele tem problemas com a polícia, o Matt decide contar a verdade que escondeu por anos. Ele ficou cego após cometer um assalto e passou um bom tempo na cadeia. Com uma narrativa inspirada na Divina Comédia de Dante, a trama mescla passado, presente, futuro e até contos escritos pelo Rizzo após sair da prisão. Essa última parte me incomodou um pouquinho, porque contradiz o que o Rizzo ressalta durante a obra, de falar para todos e não, entre aspas, em latim. O texto nessas passagens é carregado e às vezes fica até um pouquinho chato. Ainda assim, obra muito poderosa e a arte é um escândalo de bonita. As metáforas visuais do Blair são excelentes. 29ª posição para Mucanda Teodora, de Marcelo de Salete, da Veneta. Na década de 1860, nas ruas de São Paulo, milhares de pessoas negras, escravizadas ou livres, trabalhavam como carregadores, lavadeiras, quitandeiras e outras funções. Uma delas era Teodora, que buscava sua alforria e colocava sua esperança na entrega de uma carta, escrita por um conhecido dela, já que ela não sabia escrever. Mais um trabalho do de Salete baseado numa profunda pesquisa. E é justamente nessa pesquisa que o autor se baseia para contar mais uma história envolvente, com um desenho muito bom. A Teodora, na verdade, pouco protagoniza a trama, pois esse papel fica mais como, entre aspas, carteiro, justamente na parte ficcional da obra. Por isso, o ritmo da trama oscila bastante, não espere uma aventurona, né? Que não vai rolar. A edição é caprichada e traz textos complementares e ótimos extras. Em 28º, O Rumor da Geada, com textos de Jorge Zentner e desenhos de Lorenzo Mattotti, publicado pela Figura. Um dia, Alice diz para o Samuel que quer ter um filho dele. O cara surta e o casal se separa. Um ano depois, ele recebe uma carta absolutamente normal da ex, só que ele pira e inicia uma longa viagem para revê-la. Que roteiro do Zentner! Ele vai escancarando as inseguranças do Samuel, quase sempre em textos curtos e saltos temporais que você que precisa preencher. Porque a arte meio surrealista do Mattotti, de propósito, não conta tudo. Eu gosto disso.
Uma HQ sensível, de leitura rápida e que retrata um pedaço da vida de um cara comum, cheio de problemas, relacionamentos superficiais e paranoias. E que vai acertar as contas com o passado para amadurecer e finalmente encarar o futuro de forma mais leve. 27º posto para A Morte Viva, escrito e layoutado por Olivier Vatin, com arte de Alberto Varanda, publicado pela Mitos. Num castelo na Terra, que agora está totalmente envenenada, a belíssima Marta manda buscar em Marte um cientista para que ele traga de volta à vida, por meio de clonagem, a sua filha morta, cujo corpo segue conservado em um tubo. Que boa surpresa ver esse material no Brasil. Eu já tinha lido a edição portuguesa. A trama tem um quê de Frankenstein com Lovecraft, e se ela começa com uma ficção, do meio para frente ela ganha contornos de terror, com um final que, sério, fica ecoando na cabeça do leitor. A obra faz uma adaptação do romance original La Mort Vivant, de Stefan Wu. Os desenhos do português Alberto Varanda são um escândalo, absurdamente detalhados, e ele levou 3 anos para concluir a obra. Dá vontade de ficar olhando para as páginas por mais tempo. Em 26º, Corto Maltese Sob o Sol da Meia-Noite, escrito por Juan Dias Canales e desenhado por Rubem Pelerreiro, da Trem Fantasma. Corto Maltese tem que entregar uma carta do amigo Jack London, sim, aquele, para uma ativista dos direitos femininos entre o Canadá e os Estados Unidos, em meio aos eventos da Primeira Guerra Mundial. Esta é a primeira aventura do personagem clássico de Hugo Pratt, assinada por outros autores, e Canales deu conta do recado. Ele escreveu como velho mestre. Mortes e reviravoltas se desenrolam sem frescuras, sem grandes ardis, como acontece na vida real e não nos quadrinhos, né? E o Pelerreiro fez uma arte que emula muito a do Hugo Pratt, ficou linda. É uma aventurona, cheia de desdobramentos, que resgata o estilo das primeiras aventuras do Corto Maltese. O mais legal é que funciona para quem já é fã do personagem e também para apresentar novos leitores. Em 25º, Purgatório, de Christophe Chaboté, da Pipoque Nankin. Benjamin Tartouche ganhou uma velha casa numa herança, só que ela é destruída num incêndio. O seguro enrola para pagar, o cara vai viver na rua e morre atropelado. Tragédia pouca é bobagem, né? Só que, quando ele chega no Purgatório, ele recebe uma missão cujo resultado pode significar pegar o elevador para subir ou para descer. A trama tem um quê de espiritismo e tal, mas a discussão vai muito além disso. Porque ninguém é 100% bom ou mal. E com uma arte foda, e desta vez em cores do Chaboté. Uma das coisas legais é que os espíritos, muitos deles são famosos, inclusive, como você vai ver aí na imagem, estão todos em preto e branco. O álbum nacional está muito bem produzido e corrige um erro do Chaboté e de todas as edições da obra no mundo. Ponto para Pipoque Nankin. A 24ª posição é de Aldobrando, com roteiro de Jeep e desenhos de Luigi Critone, da Nemo. Aldobrando foi deixado pelo pai com um velho senhor, logo na infância. Agora jovem, ele precisa ganhar o mundo em busca da erva do lobo, a única que pode salvar a vida do homem que o criou. Só que ele vai portar apenas uma espada, de madeira. E aí, o Aldobrando vai descobrir que o mundo, longe da sua cabaninha de madeira, é muito, mas muito cruel. O roteiro é envolvente, o ritmo é de fábula, mas não tem nada de fofinho. Tem traição, violência, assassinatos e até espaço para um amor meloso. Tudo junto, misturado e com passagens de humor. A arte é linda. Atenção para as tomadas de câmera e para as expressões faciais dos personagens. Aldobrando mostra como o destino de alguém pode ser alterado dependendo do ambiente que o cerca, porque as oportunidades definitivamente não são iguais para todos. Em 23º, Julian Corentin Aquefax, Prisioneiro dos Sonhos, A Origem, e Julian Corentin Aquefax, Prisioneiro dos Sonhos, O Processo, ambos de Marc-Antoine Mathieu, publicados pela Comic Zone. Aqui eu começo a roubar no jogo. Pra quê? Pra caber mais obras. Sim, minha lista, minhas regras. Se você gosta de leituras inusitadas, possivelmente vai adorar estes álbuns. E eles não são uma série continuada, tá? É bom saber. O que dá pra dizer, sem entregar spoilers, é que o Mathieu é foda. Eu fico imaginando o processo criativo do cara, como é que funciona. Ele brinca com a narrativa dos quadrinhos de uma forma espetacular. O protagonista vai explorar os limites físicos de ser um personagem de quadrinhos. E faz isso de forma maravilhosa. E essa inovação do Mathieu exigiu um cuidado extraordinário na parte gráfica dos álbuns. Tem um lance de experimentação física da mídia quadrinhos,
com uma página do segundo álbum que me fez arrancar um palavrão de tão genial e de tão difícil que é para a gráfica realizar. Um golaço da Comic Zone. Estou louco para ver os próximos álbuns. O posto 22 é de Chartwell Manor, de Glenn Hard, também da Comic Zone. Uma autobiografia do tempo em que o autor viveu num internato para crianças, onde sofreu abusos físicos, morais e sexuais por parte do diretor da instituição. Não só o Red, mas dezenas de crianças passaram pelo trauma e foram perseguidos por ele a vida inteira. Que pedrada é este álbum! O autor ter tido a coragem de se retratar com tantas imperfeições, de admitir que nada o fez se recuperar do trauma que viveu naquele maldito internato, de escancarar que seus pais eram dois típicos babacas norte-americanos, é tão poderoso quanto triste. As sequelas foram imensas, impactaram duramente o Red, que desenvolveu compulsões e comportamentos autodestrutivos. O traço é na pegada underground e a edição é muito boa. 21º lugar para Chill, O Sabor do Crime, escrito por John Layman e desenhado por Rob Guillory, publicado pela Devir. O policial Tony Chill é um cibopata, um tipo de médium que consegue extrair impressões psíquicas de tudo que ele come. Ou seja, ele morde corpos e outras coisas para descobrir os autores de diversos crimes. E depois disso ele vai virar agente da FDA, Food and Drug Administration, do governo americano. Eu achei que ia ler uma comédia besterol, mas a trama tem investigação, ação pra caramba, espionagem internacional, uma republiqueta com um ditador, traição e até um subplot com alienígenas. É impossível tudo isso fazer sentido? Eu achava que sim, mas este primeiro volume é muito divertido. Chill foi best-seller da lista do New York Times e ganhou 2 prêmios Harvey e 2 Eisner. Aqui no Brasil serão 5 álbuns, estou bem ansioso pelos próximos. A posição número 20 é de O Menino Rei, escrito por Felipe Pan e desenhado por Olavo Costa, publicado pela Nemo. A história do faraó Tutankhamon, sua relação com o monoteísmo, os incestos e os legados familiares, além do jogo do poder no Egito. Tudo isso contado de uma forma muito simples e instigante. Ótimo quadrinho. O trabalho de pesquisa no roteiro e na arte são de tirar o chapéu. A maneira como a narrativa vai do que achamos ser um sonho, mas não é, e a realidade é sensacional. A arte do Olavo está realmente exuberante e além do traço lindo, as sujeiras em forma de retícula para, entre aspas, envelhecer as cenas e as cores ótimas da Mariane Guzmão completam um pacote que é fechado por um baita trabalho de edição. Esse álbum está prontinho para ser adotado em planos de governo, especialmente pelo ótimo glossário de notas que tem nas páginas finais. Em 19º, Lock and Key Volume 6, Alpha e Ômega, escrito por Joe Hill e desenhado por Gabriel Rodrigues, da Geektopia. Depois de tomar diversas vidas, Lucas Dodge Caravaggio enfim tem seu prêmio, a chave que abrirá a Porta Negra. Mas antes disso, ele vai se vingar de toda a família Locke. Que grande final de saga, esse é o 6º volume de Lock and Key. O Hill amarra todas as pontas soltas, conduz a trama de forma magistral e apresenta um desfecho emocionante. Tem 2 ou 3 coisas que me soaram bem forçadinhas, mas eu relevei pelo todo do encadernado. A arte neste último volume é ótima, com mais espaço o Rodrigues deita e rola. Lock and Key é realmente uma série excelente e Lucas Caravaggio é mesmo um baita vilão. Eu tenho que dizer que eu achei o texto um pouquinho duro na adaptação, inclusive ao mencionar que um personagem era um lateral esquerdo, sendo que ele jogava futebol americano. A 18ª colocação é de Sonhonauta de Shun Izumi, publicado pela Conrad. Mendel Esteves sempre anota as coisas dos seus sonhos estranhos quando ele acorda. Num desses sonhos ele testemunha um assassinato e acorda absolutamente convencido de que precisa buscar informações para evitar que o crime aconteça na vida real. Que viagem boa! Porque ela se passa ora na realidade, ora nos sonhos. E o Shun Izumi teve uma saída sensacional para retratar os desvarios do Mendel. Ele muda o traço a cada sonho. Aí ele dá um banho na arte e vai homenageando alguns dos seus atores favoritos de quadrinhos, de Moebius a Hokusai. As letras do álbum são feitas à mão pelo autor e deram um ar orgânico para a história, além de ter casado demais com cada mudança de traço. Trama envolvente. Eu confesso que matei 2 coisas vitais bem antes do fim, mas valeu demais pela jornada. Em 17º, Social Fiction de Chantal Montelier, da Comic Zone.
O álbum traz 3 histórias sobre futuros nada desejáveis, que foram publicadas nas páginas da Metal Hurlant, a clássica revista francesa de ficção científica. E que bom que a editora trouxe essa autora para o nosso mercado. O material é bom demais. Eu fui ainda mais impactado porque eu li o álbum no dia 8 de janeiro de 2023, né? E todo mundo sabe o que aconteceu nesse dia, né? E a Chantal destrói ao mostrar os cenários possíveis do controle da população. O segundo conto, que se passa num shopping, é um primor. Ficção e terror psicológico de primeiro nível. Eu gostei do traço, porque casa bem com a proposta dos enredos. E há uma evolução e tanto de uma HQ para outra, porque o período de produção foi de 76 a 83. Eles são bem bacanas, só estranhei que na mais longa das HQs tem momentos em que o cabelo do pugilista fica cinza, só que antes ele tinha aparecido preto. Nada que tire pontos da edição. Quem ficou em 16º lugar foi Ed Gein, escrito por Harold Schechter e desenhado por Eric Powell, publicado pela Dark Side. A história do assassino em série necrófilo que inspirou o clássico da literatura e do cinema Psicose, e que ainda influenciou outros personagens marcantes, como o Leatherface, do filme O Massacre da Serra Elétrica, e o Buffalo Bill, do romance O Silêncio dos Inocentes. Ed Gein assassinou e desmembrou mulheres, arrombou túmulos e roubou cadáveres para confeccionar máscaras com suas peles, enfeites com seus membros e utensílios de cozinha com seus ossos. Que quadrinho tenso! Tem toda uma pegada de documentário e explora muito bem a psicose do protagonista. Mesmo que algumas passagens tenham ficção atrelada aos fatos. E o desenho do Powell, com absurda inspiração do Will Eisner, casou bem demais com o tema. Em 15º, Alvar Maior, volumes 2 e 3, de Henrique Breccia, da Lorentz. Alvar Maior vive no Peru, nos anos 1600 e tantos. Ele é um tipo de guia para quem busca tesouros naquelas paragens ali. Só que o escopo das missões dele aumenta e ele vai viver aventuras, amores, traições e muitos erros. Os 2 volumes trazem diversas histórias de até 12 páginas, que são mais de 30. Todas elas seguem um esquema de fábulas, muitas delas são baseadas em lendas da região e sempre terminam com uma página inteira soberba. Não tem nenhuma história ruim. Mas eu não curto tanto o desfecho, nitidamente não é um final propriamente dito para a série. A arte do Breccia é absurda, e eu destaco as cenas de flashback e outras em que ele, entre aspas, ilumina alguns quadros para retratar sonhos ou visagens. Os álbuns trazem ainda ótimos textos assinados pelo saudoso Otacílio da Assunção, o Ota, e pelo jornalista Aldaci Júnior. A 14ª colocação é Um Oceano de Amor, escrito pelo Wilfried Lupano, com arte do Gregory Panaccioni, publicado pela Nemo. Todas as manhãs um homem sai para pescar na costa da Bretanha, na França. Um dia, quando está pescando, ele é pego por um navio fábrica assustador e arrastado. Só que a sua esposa se recusa a acreditar que ele morreu e parte para encontrá-lo. É impressionante como o mercado franco-belga produz preciosidades em quadrinhos. Esse álbum tem mais de 200 páginas e nenhum balão de texto. Um primor de narrativa, cheia de amor, aventura, humor, amizades improváveis e muito mais. Tudo numa trama sobre náufragos, sardinhas, fama inesperada, etc. E acredite, tudo isso faz sentido. E num traço encantador, com direito à participação de um certo ditador cubano. Não é à toa que esse álbum ganhou o prêmio FINAC no Festival de Angoulême da França em 2015. Em 13º, Coleção Top Volume 1, América Latina, de Sérgio Top, lançado pela Figura. Este álbum abriu a coleção do mestre italiano Sérgio Top pela Figura. E que belo começo! São 6 contos que abordam a conflituosa e abusiva relação entre os colonizadores europeus e os povos originários. Não há nenhuma história nesse álbum que não tenha me fisgado, por diferentes motivos. Os destaques para mim são as HQs coloridas A Lenda de Potosí e Os Tesouros de Cíbula e a HQ em preto e branco San Isidro Max Tlacingo, 1850. Além de todas as histórias terem aquele tom de fábula, eu gostei de ver uma em que o Top destila um humor meio mordaz no final, saca? Bom, da arte do Sérgio Top nós nem precisamos falar, né? É escandalosa, excelente, absurda, né? Ótima edição da Figura, com texto de introdução, algumas artes e biografia do autor. 12º posto para Cidade, escrito por Ricardo Barreiro, com artes de Juan Jiménez, que foi publicado pela Comic Zone. Uma bela noite,
Jean, que tem uma vida bem entediante, tá voltando para casa quando nota que não está mais em Paris, mas numa cidade diferente, cheia de labirintos, conflitos, metrôs que passeiam pelo tempo, supermercados vigiados por robôs assassinos, cultos religiosos e personagens de quadrinhos. Baita HQ! A trama é toda ela narrada em contos curtos, como era comum nos mercados italiano e espanhol para os quais a série foi produzida. Tem ação, tem mistério, tem romance, tem sci-fi, tem quebra da quarta parede, tudo rolando ao mesmo tempo. E o final é instigante. A arte do Jimenez é linda e nitidamente influenciada pelo Moebius. Não é à toa que ele fez Caça dos Metabarões, né, do universo do Incal. O domínio do preto e branco do cara era assombroso. Em 11º, A Idade de Ouro, volumes 1 e 2, com textos de Roxane Morreil e também do Círio Pedrosa, que é responsável pela arte. O material foi lançado pela Nemo. Uma princesa perde o pai e quando vai assumir o trono é surpreendida por um golpe de estado, feito pela própria mãe. O caminho é fugir ou morrer. O Círio Pedrosa dá um show nesses dois álbuns na arte. O nível de cuidado em cada cena é sensacional. A HQ tem toda a pinta de conto de fadas, mas traz uma roupagem atual, que mostra um machismo que ainda é tão presente nos dias de hoje, né? E também apresenta problemas sociais entre governantes e governados, ou seja, meus amigos, é recheada de política. E tudo numa trama intrigante, cheia de mistério, magia e muitas reviravoltas, inclusive com a protagonista. E vale dizer, todos os coadjuvantes têm papel vital no desfecho. Como diz uma frase na quarta capa do segundo volume, abre aspas, o conto medieval se metamorfoseia em uma fábula social. Fecha aspas. Então, bora pro nosso Top 10! Em 10º lugar, colaboração horizontal, com roteiro de Navi e desenhos de Carole Morel, da Nemo. Na época da ocupação da França durante a Segunda Guerra Mundial, mulheres locais e soldados alemães se relacionavam de forma fora do usual, digamos. A HQ narra uma dessas histórias e mostra como o preconceito pode destruir vidas. Mais um álbum excelente, sensível, emocionante, triste e duro. Ver como as pessoas mudam de lado, como antes desafetos passam a ser parceiros, por causa dos seus preconceitos sexistas, é uma cacetada. Especialmente porque a gente sabe que era assim mesmo. Era ou é assim mesmo, né? O melhor de tudo é que a Navi consegue ainda desenvolver outros personagens, e não só a protagonista. A arte é de uma sutileza absurda ao mostrar alguns momentos marcantes da relação da protagonista com o soldado alemão. A edição é caprichada e é sensacional a carta anexa no final do álbum, que você não pode ler antes, hein? Fica a dica. A 9ª colocação é de Fade Out, escrito por Ed Brubaker e desenhado por Sean Phillips, da Mino. Hollywood, 1948. As filmagens de um longa-metragem que nunca terminam. Um roteirista perseguido pelos pesadelos da guerra. A morte suspeita de uma jovem estrela em ascensão. O passado controverso da atriz que a substituiu. E um magnata e seu chefe de segurança, que são capazes de tudo para manter as câmeras rodando. Tudo isso no exato momento em que, entre aspas, a ameaça vermelha e as listas de espiões, entre aspas, começam a destruir a cidade. Mais um grande trabalho do Brubaker. Ele vai espalhando mistérios pela trama para costurar tudo no final, mesmo que o leitor possa não gostar tanto do que vai encontrar. A arte de Sean Phillips é muito competente e se encaixa bem demais na temática. A edição nacional é excelente. 8ª colocação ficou com Como Antes, de Alfred, da Devir. Os irmãos Fabio e Giovanni, notou o sotaque italiano? Se reencontram após 10 anos e cruzam as estradas da Europa em um velho Fiat 500, que é o 500, né? Rumo à sua terra natal, a Itália. Olha, eu terminei de ler o Como Antes chorando. Há frases ali sobre recomeçar que me pegaram muito forte. A maneira como Alfred desfralda a trama é de um domínio narrativo absurdo, tanto pelo seu desenho lindo, quanto pelos flashbacks enigmáticos e que tem traços mais duros e cores pastéis, e até pelas cenas em que ele retrata delírios. Os mistérios dos irmãos, as brigas, o estranhamento, os diálogos secos e até as risadas dos dois nos levam numa viagem realmente emocionante e com um desenho lindo. Uma HQ sobre fugas, responsabilidades, desencontros e recomeços, para emocionar e se emocionar. Em 7º lugar, Criminal Os Pecadores, Criminal Lawless e Criminal Os Mortos e Moribundos, todos escritos por Ed Brubaker e Sean Phillips na arte, publicados pela Mina. Roubei de novo, né? Então, aqui vai rolar um 3 em 1.
Por quê? Para falar da melhor série regular do ano. Criminal é muito, mas é muito acima da média. O meu volume favorito é Os Pecadores. Nele, o leitor vai reencontrar o Tracy Lawless, que, em dívida com o chefão Hyde, investiga por que assassinos e mafiosos estão sendo mortos. A maneira como os subplots vão se interseccionando e o desenvolvimento dos personagens, tudo é muito fantástico. Eu adorei como o Brubaker insere religião na trama também. E eu coloquei aí os volumes Lawless, adivinha quem é o protagonista, né? E os Mortos e Moribundos só um pouquinho abaixo. Então o que eu fiz? Eu coloquei os três num pacote Criminal aí, né? Para ter espaço para indicar outras obras. Todos os 3 álbuns em edições muito caprichadas. Então, leia Criminal inteiro, de preferência na ordem de publicação. A 6ª posição é de Acasos do Destino, de Paco Roca, lançado pela Devir. O idoso Miguel Ruiz conta a história de La Nueve, uma unidade militar formada em sua maioria por espanhóis que foram enxotados de seu país por causa da Guerra Civil, na época do Franco. E essa unidade foi de suma importância na Segunda Guerra Mundial. E o Miguel era um dos seus integrantes. Eu amo quadrinhos que contam histórias que os livros não trazem. Adorei a história e a leveza com que o Paco Roca narra os combates. É legal notar que os flashbacks são sempre coloridos e as cenas que se passam no presente são num tom só. Por quê? Isso geralmente é o contrário no quadrinho, né? Porque o passado é mais vívido na cabeça do Miguel. O desfecho, quando todos os combatentes da Segunda Guerra Mundial tinham um país para voltar e os espanhóis não tinham, porque os aliados resolveram não mexer com o Franco, machuca, mas é uma necessária aula de história. Esse quadrinho só não ficou mais para cima na lista por causa de uns erros bobos de revisão da Devir. O 5º posto é de A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, com roteiro de Zidru e arte de Aimé de Jong, publicado pela Pipoca e Nanquim. O Ulisses foi aposentado pela empresa onde trabalhava. A Mediterrânea perdeu a mãe. Os dois estão na faixa dos 60 anos, com energia para viver, mas estão se sentindo relegados, até que eles se encontram. O Zidru é sensível demais quando lida com as questões humanas. Eu tenho 5 ou 6 anos a menos que os personagens, mas nem de longe me vejo como eles. Mas caralho, gente, é inevitável se colocar no lugar deles. Porque o ato de envelhecer, de perder vigor físico, de sentir mais dores, de lembrar do passado, é muito palpável a cada página. E não é fácil encarar isso. E o mais legal é como a obra, que tem uma arte sensacional, mostra o preconceito dos mais jovens com os mais velhos. E como a vida pode pregar peças, boas e ruins, em todos nós. Um lindo álbum. Em 4º lugar, Um Bairro Distante, de Jiro Taniguchi, também da Pipoca e Nanquim. Que grande quadrinho. O mote de um adulto que volta no tempo, no seu próprio corpo ainda adolescente, que pode mudar o passado, não é inédito, mas a forma como o autor conduz a trama realmente encanta. O duelo do protagonista em querer ser ora adulto, ora jovem, é inquietante, porque ele não se beneficia de modo calhorda da sua experiência de vida, e ele podia fazer isso. Ao mesmo tempo, a obra escancara coisas da cultura japonesa como a subserviência da mulher, o alcoolismo como sendo algo, entre aspas, natural, e o tratamento mais frio entre pais e filhos. Mas a mensagem da mudança interna do protagonista é o que marca, inclusive pelo final inusitado. A arte é linda, os rostos sempre muito parecidos me incomodam um pouquinho, mas não tiram os méritos da obra de forma alguma. Abrindo nosso pódio, em 3º lugar, medalha de bronze para Balada para Sophie, escrito por Felipe Melo e desenhado por Juan Cavia, da Pipoca e Nanquim. Em 1997, uma jovem jornalista entrevista o recluso Julien Dubois, um pianista que ficou famoso sob o pseudônimo Eric Bonjour. Ele aceita sob a condição de a matéria não ser sobre ele, mas sobre a rivalidade que criou com outro pianista desde a infância. Uma trama cheia de inveja, sucesso, redenções, arrependimentos e amor. Amor à música e amor à vida. Felipe Melo, que é músico também, cria um enredo belíssimo, e o leitor vai amando e odiando o Dubois. Tudo depende da passagem da vida dele que é mostrada. Nada é gratuito no roteiro. Nenhuma ponta fica solta. As páginas finais são emocionantes. Olha, mesmo tendo sacado o que viria a acontecer no final, eu me peguei com os olhos marejados quando virei a página. E a arte do argentino Cavia é uma delícia para os olhos. A 2ª colocação é de Monstros, de Barry Windsor Smith, publicado pela Todavia. Em 1964, o inocente Bob Bailey se alista em Los Angeles. E o recrutador descobre que o jovem não tem nem os pais vivos e nem documentos. Aí, adivinha quem será escolhido como cobaia para um projeto secreto para a criação de um super soldado? Pois é, só que Bailey vira uma criatura dantesca, monstruosa,
E quem aí não pensou no Capitão América e no Hulk, errou. Gibizão. A arte é um show. Para quem conhece o Barry Windsor Smith, então, né? Várias vezes o autor te obriga a subverter a ordem de leitura, começando da parte de baixo para cima. O roteiro vai e vem no tempo várias vezes, espalhando informações que você precisa encaixar. Ou seja, ele te bota para pensar. Tudo está interligado. Pra você ter uma ideia, tem uma parte em que o Bailey some por 100 páginas. E aí você vai entender porque o título é Monstros, no plural. E o primeiríssimo lugar da minha lista esse ano fica com Regresso ao Éden, de Paco Roca, publicado pela Devir. O que move essa história é uma foto de família tirada na praia de Nazaré em 1946, em Valência, na Espanha. Antônia é a quinta dos 6 filhos de uma das tantas famílias pobres que literalmente sobreviviam à ditadura do Franco. Se era difícil comer, imagina ganhar dinheiro. Usando a tal foto e com um desenho simples, mas muito marcante, Roca vai contando a história de toda a família, dos pais, da avó, dos irmãos da Antônia. E você é logo fisgado. É uma história triste, mas real, de parte da história dele, do Paco Roca, pois é uma homenagem tocante à vida desgraçada que a mãe do autor teve. Mas não só a dela, mas também de milhões de mulheres que viveram naqueles dias tenebrosos. A mãe da Antônia fala que o papel da mulher era servir ao homem, ter filhos, trabalhar em casa feito uma camela e levar pancadas do marido. Estudar? Não, mulheres não precisavam disso. As minhas avós viveram exatamente essa realidade, até as surras. É uma vida triste demais, construída em torno do verbo servir. E isso é pouco demais. E a sacada das páginas de abertura e do final é de tirar o chapéu. Tem uma espécie de linha do tempo com as páginas do álbum em diferentes tamanhos, porque as memórias são assim. Umas serão menos lembradas, outras ficarão vívidas para sempre. E Regresso ao Éden é, definitivamente, um quadrinho para guardar na memória. E aí, curtiu o Top 30? Mas calma, porque ainda tem mais. Teve tanta HQ bacana, como eu falei, lançada em 2022, que eu selecionei também outras obras que merecem ser conhecidas, umas menções honrosas aí, tá bom? Então aí vão elas agora sem qualquer ordem de classificação, tá legal? Vamos lá. Começando pelos independentes. E o Mar me trouxe até aqui, com texto de Felipe William e arte de Eduardo Ribas. Roses and Guns, escrito por Gabriel Arraes e desenhado por Tiago Ossos Tortos. A Coisa, e Depois que eu matei o Libório, de Orlandelli. Broto, com o roteiro de Raíssa Gaspar e arte de Fran Matsumoto. Caçada Azul Epístola, de Gleison Cipriano. DR, de Samuel de Góes. Pequenina, da Maiara Lista. Robô de Madeira, de Gustavo Ravaglio. E Princesa de Areia, da Verônica Berta. Da Nemo, a Firma Pereira, de Pierre-Henri Gaumont, adaptando o texto de Antônio Tabucchi. Dias de Areia, de Aimé de Jong. O Pequeno Astronauta, de Jean-Paul Wade. E A Adoção, com o roteiro de Zidru e arte do Monan. Da HarperCollins, Nos Olhos de Quem Vê, da Elo D'Angelo. Da Dark Side, A Floresta, de Thomas Ott. O Fim da Noite, com texto de Rafael Calça e arte do Diox. Tatu a Flor da Pele, de André Diniz. As 100 Noites de Hiro, de Isabel Greenberg. E Hailstone, escrito por Rafael Scavone e desenhos de Rafael de la Torre. Da Brasa, Barrela, do João Pinheiro. Da Comic Zone, Até Aqui Tudo Ia Bem, do Emir Karabuluti. Malandros, roteirizado pelo Rodolfo Santúdio, com traços do Dante Ginevra. A Herança do Coronel, escrito pelo Carlos Trígio e desenhado pelo Lucas Varela. Pai de Mentira, do Joe Allman. E Drácula, Dracul, Vlad, Bah, de Alberto Breccia. Da Pipoca e Nanquim, Alaxiner, A Era da Inocência, com o roteiro de Carlos Sampaio e arte de José Munhoz. Beliscão, de Camilo Solano. Jun, de Keun Suki Genderkin. E Mais Forte que a Espada, volumes 1 e 2, de Hiroshi Hirata. Da Mino, escritos pelo Ed Brubaker com desenhos do Sean Phillips, essa dupla, hein? Criminal Covarde, Criminal Noites de Azar, Reckless e Um Fim de Semana Ruim. Aya e o Tempo, com o roteiro de Janaína de Luna e arte do Pedro Cobiaco. E George Sprott, 1894-1975, do Set. Da Panini, Hitman edição de luxo volume 3, com o roteiro do Garth Ennis e arte do John McCrea e de outros desenhistas. Starman, volumes 2 e 3, escritos pelo James Robinson e desenhado pelo Tony Harris e outros desenhistas. Asa Noturna, com texto do Tom Taylor e arte do Bruno Redondo. E Dias Demoníacos, de Pete Momoko. Da Figura, Little Nemo, 1905-1909, de Winsor McCay, que só não está no meu top 30 por conta dos erros de revisão e edição. E Noah, escrito por Henrique Sanches Abuli, com traços de Jordi Bernet.
Da Ugra Press, Naucan, de Thiago Souto. Da Guará, Rua, do Rafa Pinheiro e Teocrasília 3, de Denis Mello. Da Conrad, Vida nas Sombras, de Hiromi Goto. Bom Dia Socorro, do Paulo Moreira. O Pacto da Letargia, de Miguel Ancho Prado. E Táxi, Histórias Passageiras, além de A Sala de Espera da Europa, ambos da Aimee de Jong. Da Draco, Paulo Freire Presente, escrito por Rogério Faria, com arte do Ricardo Souza, do Jefferson Costa e Reino Lasco. Da Quadrinhos na Companhia, A Batalha, com o roteiro de Fernanda Veríssimo e arte do Eloar Guazelli. E O Leão da Pátria, de Odir Bernardi, adaptando duas fábulas do uruguaio Horácio Quiroga. Da Arquipélago, Almoço, uma conversa com Eliane Brum, do Pablito Aguiar. Da Script, As Guerras de Wallace Wood, com roteiros de diversos autores, também do Wood, que assina os desenhos. Frankenstein, de Ralph Koenig, e Em Fuga, do Lelis. Da Risco, Charlie Moon e O Último Recreio, ambos escritos pelo Carlos Trígio, com desenho do Horácio Altuna. E Ônibus, do Paul Kirchner. Da Arte e Letra, Como Abraçar um Fantasma, da Lark. Da Veneta, Cuspa 3 vezes, de Davide Reviati. E Um Cadáver no Rio Imjin, de Harvey Kurtzman, com desenhos dele e de outros autores. Da Intrínseca, Fantasmas, da Raina Telgemeier. Da JBC, My Broken Mariko, de Waka Hirako. E Ping Pong Volumes 1 e 2, de Taiyo Matsumoto. Da Zapata, Piratas do Cangaço, do Al Stefano. Da Zarabatana, Terra Pátria, de Nina Bunjevac. Da Trem Fantasma, Amante Kira, escrito por Lilo Parra e desenhado pelo Jefferson Costa. E da Noir, Em Busca do Tintim Perdido, do Ricardo Leite. Aê! Finalmente! Agora sim, acabou! Obrigado demais por assistir ao vídeo. Não esquece de dar aquele like bacana. Aproveita e compartilha nas suas redes. Se inscreve no canal aí. E deixa os comentários, como eu falei no começo do vídeo, quais foram os seus favoritos. Valeu demais por ter assistido esse vídeo. E a gente se encontra qualquer hora dessa. Até mais. Valeu!